Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração nessa noite, já faz um tempo que eu venho meditando nisso e eu sempre digo que Deus fala com a gente muito antes, né? Eu fui muito ministrado com essa palavra e tenho certeza que nós, essa noite, podemos receber algo de Deus que vai firmar os princípios da palavra na nossa vida, vai confirmar coisas que nós já sabemos, mas que é importante que a gente possa relembrar. É importante que a gente possa meditar, para que a gente possa sempre estar convictos daquilo que Deus tem preparado para nós, porque é nesses princípios que Deus age. Aleluia! Eu quero falar nessa noite sobre a recompensa de nós andarmos em honra. Existe uma recompensa para aqueles que andam em honra, aqueles que entendem esse princípio de honra em todas as esferas. Seja, em primeiro lugar, a Deus, e a sua presença, a sua soberania em nossa vida. Isso tem que ser o primeiro lugar, né? Honrarmos a Deus e colocar Ele nessa posição na nossa vida, mas honrarmos a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, né? Aqueles que estão na nossa casa, honrar aqueles que estão no nosso trabalho, honrar aqueles que estão aqui na igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos. Quem é líder, honrar os seus liderados, honrar as pessoas na rua, honrar as pessoas na sua família, enfim, em todos os lugares. Isso é um princípio que ele atrai bênçãos, ele ativa bênçãos na nossa vida. E é algo que a gente precisa, muitas vezes, estar muito atento, porque hoje é o culto da fé, né? E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos agir em fé para poder honrar algumas situações. Não é fácil. Muitas vezes, não é pelos nossos sentimentos, não é pelo que nós entendemos que é o certo, ou que a gente, às vezes, está com vontade. Porque é fácil honrar aqueles que estão perto de nós, que a gente ama, muitas vezes que fazem, que nos agradam. Mas e honrar, muitas vezes, aquele que em algum momento falou algo que você não gostou, ou que você, muitas vezes, não está concordando com algo, ou aquela pessoa que você realmente, sabe, eu não gosto muito, não vou muito com o jeito dela. A Bíblia fala em nós honrarmos as pessoas, honrarmos as autoridades, honrarmos as pessoas que estão, inclusive, diferente das nossas ideias, às vezes, mas a gente precisa respeitá-las. E é algo que nós precisamos ter a fé de Deus operando em nós, a fé na palavra de Deus, para que nós não venhamos a nos desviar desse caminho, porque é uma armadilha muito forte de muitas vezes nós agirmos pelos nossos sentimentos, pelas nossas ideias, pelos nossos princípios, pela nossa vontade e desonrarmos pessoas que deveríamos honrar. E isso, infelizmente, faz com que a gente não viva muitas vezes aquilo que Deus preparou para nós. Então, hoje eu vou meditar um pouco nisso. É algo que eu queria hoje junto, entre nós, né, que nós possamos relembrar passagens, relembrar histórias, relembrar princípios, para que a gente possa continuar firme nesse caminho. E poder receber tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, como eu disse, não é por sentimento, não é por conveniência, né? Eu vou honrar aqueles que podem me fazer algo de bom, podem me favorecer em algo, né? Um cliente que pode me dar um grande retorno, né? Um líder que um dia pode se lembrar e me promover, enfim, alguém que pode me favorecer de alguma forma. Não, honrar a todos, indistintamente. E de qualquer nível, nós precisamos ter esse sentimento, porque essa é a honra que Deus mandou nós termos, por todos. Esse princípio atrai bênçãos, como eu falei, e nos livra de cair e tropeçar. Se nós entendermos e ficarmos firmes e ficarmos atentos a essas questões, muito provavelmente, situações que nós cairíamos em, muitas vezes, alguma atitude de estar brigando com alguém, de estar entrando numa situação que as pessoas vão falar, nossa, mas aquela pessoa fez isso. Quando você entende, você fica firme ali naquele princípio da honra, você é livre, muitas vezes, dessas armadilhas que o diabo vai colocando na sua vida. Ele vai muitas vezes, aquilo que estava preparado para te derrubar, você consegue ficar firme, né? Na palavra. Enquanto está todo mundo falando, você está ali, no princípio da honra, entendendo quem é que você está. E quantos exemplos nós temos disso, meus irmãos? Quantos exemplos nós temos disso, de pessoas que tinham tudo para fazer a justiça pelas próprias mãos, de ir lá e acusar, e fazer, e se levantar contra, e ficaram ali, firmes,
no princípio da honra, e Deus exalta, Deus honra. Lá na frente, as coisas todas se encaixam, e a pessoa, ela tem lá na frente, porque quem honra é honrado, né? Quem planta é a semeadura, lei da semeadura, não tem como. Então é algo que a gente precisa realmente estar tomando cuidado para a gente não correr nesse risco de cair e tropeçar, porque quando acontece a desonra, é o inverso. Às vezes Deus tinha promessas, caminhos, coisas grandes para acontecer, e simplesmente a pessoa decidiu desonrar alguém, por que motivo for, pelo motivo mais justo que seja. Nós vamos estudar aqui hoje, nessa noite, algumas passagens que falam disso, de pessoas que tinham todo o direito de fazer justiça e decidiram honrar. E são lembradas até hoje nessa palavra que nós estamos aqui hoje meditando. Eu não li o versículo inicial, Romanos capítulo 12, aleluia. Já fui entrando no assunto, mas é porque é um assunto que capítulo 12, versículo 10, me anima demais. A Bíblia diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aleluia, a honra está ligada ao amor. Para você honrar, você precisa andar em amor. O amor que se traduz na vida de Jesus Cristo. Ele é o amor de Deus pleno. E Ele morreu por nós, pagou o preço. Ele nos amou de tal maneira, aleluia, que Ele com toda a sua majestade, Ele deu essa glória para nós, para pagar a nossa maldição, ir até o inferno e pagar o preço pela nossa vida eterna. Hoje nós somos livres através da vida de Jesus. Esse amor, aleluia, Ele honrou o compromisso que Ele fez com o Pai, desde o seu nascimento até a morte, e morte de cruz. E é por isso que nós estamos aqui hoje, podendo ter a liberdade de pregar a sua palavra e o seu Espírito através de nós. Então, para honrar, você precisa andar em amor. Então, o amor acompanha a honra. Não tem como você desligar uma coisa da outra. E aqui a palavra de Deus diz muito claro, para nós amarmos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Eu tenho que preferir o meu irmão do que a mim mesmo, eu tenho que honrar mais ele do que a mim mesmo. E não tem como isso ser diferente quando você honra o seu irmão, mas assim, de forma natural, como Deus mandou, livre de qualquer interesse, você honra porque você sabe que é um princípio que Deus mandou, livre até das suas razões, inclusive. Pode ter certeza que o retorno, a resposta lá na frente vai ser recompensas. Por isso o tema de hoje, a recompensa de você andar em honra. Existe uma recompensa, por mais que hoje a gente não enxergue isso, muitas vezes em algumas situações. Porque é fácil, depois que acontece, a gente falar, tá vendo? Olha, ainda bem que eu fiquei quieto aqui no meu canto. Mas na hora que a coisa está acontecendo, que está todo mundo falando, que às vezes as fofocas, nossa, que lugar de desonra para acontecer desonra é no meio das fofocas. É no meio do diz-que-me-diz-que. É no meio de alguém que chega e começa a falar. E olha, você não sabe o que aconteceu. Tal irmão fez isso. E aí tem gente que parece que atrai, né? Ah, mas o que foi? Gente do céu. Eu tenho um princípio na minha vida. Eu começo a falar, eu não dou assunto. Falar, que bom. Viu, mas e tal coisa? Aí eu já mudo de assunto. Não me interessa saber da vida da pessoa. Se não tem a ver comigo, se eu não posso ajudar, se eu não faço parte da solução daquela questão, não tem por que eu participar daquilo. Mesmo eu fazendo parte da diretoria da igreja e tendo uma boa comunhão com o meu pastor, graças a Deus, eu não sei 1% do que acontece na igreja, porque eu imagino tanto de coisa que passa pela cabeça dele. Mas a gente, graças a Deus, pela unção, pela graça que há na vida dele, mas a gente tem que cooperar para aquilo que pode ajudar para ele. Mas tem gente que parece que fica buscando assunto, buscando querer saber. Às vezes eu fico sabendo, alguém comenta alguma coisa e fala, não fazia ideia, mas também não me interessa. Não tem porquê. É incrível como que tem pessoas que sabem de tudo. Não tem, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quem tem que saber de tudo é quem vai resolver. E é importante que ele saiba, até para poder Deus usar ele na vida dele, para poder ajudar. O pastor Eli, o pastor Daniel, os nossos líderes. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque numa dessa você fica sabendo de um pedaço do problema, de um pedaço da história, e começa a fazer julgamentos e a desonrar o seu irmão. E a desonrar alguém, ou a reputação de alguém, ou
uma situação que está sendo tratado, está sendo resolvido. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É uma área muito perigosa, principalmente para nós da igreja. Nós precisamos vigiar e não emprestar o nosso ouvido para coisas que não têm a ver com a gente. Começou a falar, você não tem como impedir algo de chegar no seu ouvido, mas você tem como impedir de falar. E que aquilo também, sabe, deixa... E se puder, ore pela pessoa, ore pela situação. Mas você e Deus, não é orar com os irmãos, no sentido de sair falando, vamos levantar uma oração, mas eu vou te explicar o que aconteceu. E aí vai a fofoca acontecendo. É orar você e Deus apresentando, intercedendo por aquela situação. Grande poder tem a oração do justo. É uma ferramenta que a gente pode usar. Aleluia. Andar em honra da segurança, da firmeza, para a gente andar debaixo da graça e do favor de Deus. Oh, aleluia. A honra ativa o poder de Deus na nossa vida. A honra atrai a graça e o favor de Deus para nós. É algo que você pode ter certeza, que quando você está andando em honra, existe um ambiente preparado para que Deus possa agir na sua vida, e é um ambiente de milagres. Eu poderia, e eu tenho certeza que você também, eu tenho certeza que todos nós aqui teríamos testemunhos e mais testemunhos de situações que aconteceram, de milagres, quando você estava servindo em honra, quando você estava se dedicando no seu trabalho, quando você estava dedicando na igreja, onde você serve, onde você está, no ambiente, na sua família, quando você ajuda alguém, quando você honra alguém, você pode ter certeza que há um ambiente preparado para que as coisas cooperem para você, seja em que situação for. Questão de trabalho, questão financeira, questão de enfermidades, questão de família, questão de problemas pessoais, de documentação, de situações. Quando você anda em honra, as coisas parece que não é que parece, né? As portas se abrem, tudo fica mais fácil. O favor de Deus vai à sua frente. Aleluia, porque Deus acha em você. E existe um perfume que se exala quando a pessoa tem esse princípio de honra. É o perfume de Cristo na nossa vida. Nós podemos, muitas vezes a gente olha para a pessoa e a gente fala, nossa, aquela pessoa transmite uma paz. E você vê que é algo natural, é algo de dentro, não é algo forçado, não é algo por alguma vantagem, é algo da pessoa mesmo. É tão gostoso nós podemos honrar, nós podemos nos alegrar com os nossos irmãos. Alegrar com a vitória, quando o irmão consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa, quando o irmão consegue uma promoção no seu trabalho, quando o irmão consegue aqui uma ministração que você vê, temos aqui, graças a Deus, ministros maravilhosos. É bom quando a gente vê pessoas assim fluindo, é algo que a gente precisa cultivar dentro de nós, sabe, entender que eu posso cooperar na vida do Cauê, na vida do pastor Eli, na vida de todos vocês, e vocês cooperar comigo, e todos nós crescermos juntos. Quando eu ajudo alguém a brilhar, eu brilho junto, não tem como. Né? Não é aquela coisa, chamou fulano, mas não me chamou. Não, que bom, olha, conte comigo, eu estou aqui para o que for, né? Para o líder. Como é bom para um líder saber que tem segurança, duas pessoas por perto. Tem hora que a gente nem faz ideia. Eu vou dar um testemunho, aconteceu agora domingo, foi até engraçado. Mas eu vou dar um testemunho. Eu desci lá na igreja da criança, que a Cida estava lá embaixo, e eu fiquei lá, eu brinquei até com o pessoal, que eles deram cachorro quente, mas eu fiquei lá porque a Cida estava lá e eu queria ficar na ceia perto dela. E eu fiquei quieto lá no fundo, domingo agora, vendo lá o pessoal brincando e tal, e eu não estava escalado nada, eu estava ali, eu tinha contado a oferta, tinha feito tudo e fui lá, só para tomar ceia lá embaixo, junto com ela. O pessoal vinha até brincar, faz tempo que você não está aqui, eu falei, porque hoje tem cachorro quente, brincando até. Aí beleza, acabou o culto e tal, o Fabiano veio em mim e falou assim, nossa, que bom você estar aqui, olha, a gente se sente mais seguro, não sei o quê, fiquei assim, falei, não, é porque é bom você vir. Sabe quando você fica assim? Eu falei, não, estava aqui, eu só estava assistindo, estava por causa da esposa. Nem estava na minha cabeça nada daquilo, mas eu me senti honrado com as palavras dele, porque o tio Fabiano pensa numa pessoa abençoada, um coração de ouro. E a gente está sempre junto, eu estou sempre lá nos eventos, na cozinha, eu brinco com o pessoal, falo, gente, eu não sei cozinhar, mas eu sei encher o saco dos outros e picar coisa. Então eu falo, o que ninguém quer fazer aqui? Aí eles me dão lá uma cebola, alguma coisa para picar, eu fico lá brincando com o pessoal, eu gosto de estar ali naqueles ambientes. Mas você vê, nunca pensei, estava lá embaixo só de boa, ele se sentiu
falou, nossa, como foi bom você estar aqui e tal, ficou todo feliz em me abraçar. Não fui por nada disso, mas assim, eu estou explicando que quando a gente serve com o coração certo, a gente está lá, sabe, ali junto, em comunhão com os irmãos, é uma área da igreja que eu atuo já faz algum tempo, que a gente tem bastante amizade, que a gente gosta bastante. Você é honrado mesmo sem nem perceber. E eu estava ali só de boa, não foi lá na frente, nada, estava no fundo lá, fiquei quietinho lá, estava lá por causa da minha esposa até. Mas é assim, sabe? Eu estou dando um testemunho, não para me vangloriar nada disso, eu estou até inclusive falando do tio Fabiano, de como ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa, né, que graças a Deus a gente se sente bem de estar servindo junto com ele. Mas é isso que eu estou falando. A gente às vezes é honrado sem nem perceber que estava ali, ele estava feliz de eu estar ali no fundo, quietinho, não fiz nada. Mas é o tempo, é a amizade, é o amor que a gente está junto há muito tempo, é a comunhão, isso é maravilhoso. Eu fui para casa feliz. Porque é gostoso. Mas não fiz por isso, agora domingo eu vou lá de novo. Não. Mas é legal. E eu que eu estava falando, blinda a nossa mente, a nossa alma, de pensamentos contrários à vontade de Deus. Porque aí você não fica aquela coisa de ficar querendo o lugar do outro, ou querer falar de alguém, ou querer, sabe, pensamentos de coisas que não é aquilo que Deus tem para você. Ele te alinha com a palavra de Deus, ele te alinha com aquilo com os exemplos de Jesus. Jesus andava em honra, Jesus nunca desrespeitou uma autoridade. Nós vemos na vida de Jesus quantos exemplos. Ele honrava os seus discípulos. Ele dizia para os seus discípulos, vai, prega o evangelho a toda criatura, e obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Ele nunca se colocou acima, mesmo sendo filho de Deus. Ele falava que do meio do povo ali, não dava nem para reconhecer quem era Jesus, quem eram os discípulos, porque ele se misturava no meio. Aleluia. E ele era tentado a todo tempo a falar mal das autoridades, a falar mal dos sacerdotes, a falar mal do imperador, a falar, enfim. Mas ele sempre pregava o amor, e ele sempre pregava a vontade de Deus, e ele sempre honrava a todos. Os exemplos de Jesus são aqueles que têm que operar na nossa vida todos os dias. Tira a soberba, meu irmão. Traz a consciência de que nós dependemos de Deus, e de que nós dependemos das pessoas ao nosso lado. Ele gera em nós respeito, gera em nós humildade. A honra faz isso acontecer. Meu irmão, não se sinta importante demais, por mais que você às vezes até seja. Mas não se sinta. Deixa que as pessoas falem. Não seja você a falar de você mesmo. Né? Porque muitas vezes eu falo assim que é gostoso quando as pessoas consideram a gente de alguma forma, mas é melhor ainda quando você está com o coração certo, fazendo a coisa certa, no lugar certo, e assim, se submetendo à sua liderança, se submetendo ao seu patrão, se submetendo às leis do nosso país, se submetendo ao seu irmão, né? Sendo alguém que pode realmente ajudar e apoiar o seu irmão na hora da necessidade. Isso blinda o seu coração, sabe? Não se achando mais importante. É tão bom quando a gente passa por alguém, né, e a gente cumprimenta, e a gente considera, e a gente dá valor àquilo que a pessoa está falando. Enfim, isso é bom, isso é algo que traz para nós, quando a gente age dentro desses princípios, desses valores, traz para nós algo que a gente realmente pode usufruir de tudo aquilo que Deus colocou para nós, para a gente poder ter aquele banquete que Deus colocou, para a gente poder se alimentar e poder todos os dias ter o melhor de Deus na nossa vida, aleluia. Porque entenda isso, quando nós estamos andando em honra, há a plenitude da vida de Deus. A gente começa a viver ela todos os dias. Quando nós andamos em honra, nós andamos dentro daquilo que Deus preparou para nós, sem precisar ficar dançando para lá e para cá, indo para lá e para cá, enfim, a gente passa a viver a plenitude daquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou para você, porque você está firmado no princípio da honra, seja na sua empresa, seja na sua família, seja na igreja, seja onde for. Você busca sempre a cumprir com a palavra, cumprir com seus compromissos, cumprir com tudo aquilo que você firmou. Um dos maiores exemplos da nossa Bíblia, né, de honra, é o rei Davi. Aquele que
a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era um homem falho. Davi teve situações que a gente sabe que ele passou por situações muito difíceis. Mas o que diferenciava Davi das outras pessoas? Por que ele teve esse título que ninguém mais teve? Porque Davi andava em honra. Porque Davi, ele respeitava as autoridades, respeitava o seu exército, respeitava a Deus em primeiro lugar, andava debaixo da graça e da direção de Deus, e tinha um coração pronto a pedir perdão, a se arrepender, a mudar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu queria aqui, junto com vocês, para que a gente possa meditar e avançar nesse assunto. Quais áreas onde Davi demonstrou a honra e que nós podemos nos identificar com essas passagens bíblicas para que a gente possa meditar nisso tudo? Davi era um homem que ele honrava muito seus pais. Nós vemos nos exemplos da Bíblia que quando ele foi ser ungido rei, e antes mesmo disso, ele estava lá cuidando do rebanho dos seus pais, enquanto seus irmãos estavam na casa lá. Davi tinha um senso de responsabilidade, de cuidar, de zelar por todas as questões. Ele sempre honrou os seus pais. Davi, quando foi lá para levar o alimento para os seus irmãos lá na frente de batalha, que foi lá que ele viu Golias, ele estava obedecendo os seus pais, sendo fiel ali, sendo um servo dos seus irmãos ali dentro daquele ambiente. Davi tinha um coração pronto a servir, a obedecer os seus pais. A Bíblia diz, e aí é claro que todos nós conhecemos essa palavra, como eu falei, e em Deuteronômio 5,16 diz: honre o seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Isso aqui é promessa de saúde, meu irmão. É promessa de vida longa, é promessa de longevidade. Quer ter vida longa? Honre os seus pais nessa terra, para que tudo vá bem. E não é só vida, uma vida de qualquer jeito, não. É uma vida bem, uma vida suprida, uma vida com o Senhor, vivendo apoiada e sendo sustentado por Deus todos os dias. Mas honrar pai e mãe, hoje em dia é algo que, infelizmente, os valores que o mundo quer pregar é quebrar a família muitas vezes, é colocar às vezes as coisas de uma forma que, não é bem assim, essa questão de família, de pai, de mãe, na verdade é mais a questão de afinidade, é mais uma questão de você estar se dando bem. Não, o pai, a mãe, eles merecem todo o respeito, toda a honra para serem cuidados todos os dias, porque isso é um mandamento do Senhor, está na nossa palavra, e é algo que garante para nós uma vida longa, e garante para nós uma vida de sustento. Meu irmão, isso é um princípio que não pode ser quebrado, não pode ser negociado. Tem gente que briga com o pai, briga com a mãe, fica sem conversar há muito tempo, fica sem se falar, fica sem visitar. Isso não pode acontecer. Seja o que for que aconteceu, tem que ir lá e pedir perdão e entender que ele é pai, ele é mãe, e não interessa a razão que foi o motivo que aconteceu a discórdia. Honrar pai e mãe é o mandamento da promessa. Nós temos que ter esse mandamento firmado na nossa vida. Aleluia. Não devemos e não podemos nunca negociar esses princípios. Davi, fazendo isso, sempre sendo um filho obediente, um filho que servia os seus pais, os seus irmãos, foi onde ele foi achado. Ele não estava lá procurando o profeta, porque eu tenho certeza que ele sabia que o profeta ia na casa dele naquele dia, ou pelo menos que já estava lá, mas ele continuou lá cuidando das ovelhas, a tempo de parecer todos os irmãos, de todas as pessoas. E aí o profeta dizia: acabou, não tem mais nenhum? Tem um, está lá, mas ele é pequenininho, baixinho, fica cuidando das ovelhas, esse daí nunca vai ser rei. Mas foi lá onde ele foi achado. Aleluia. Ele não estava preocupado buscando a bênção, buscando aparecer, buscando ficar em evidência. Meu irmão, é tão bom quando a gente serve nos bastidores. É o melhor lugar para estar. Não é aqui. Eu não estou no melhor lugar para mim, eu queria estar lá. Eu gosto de estar nos bastidores, é gostoso. Porque está ali, você está fazendo, eu não estou brincando. Lógico que eu gosto de ministrar aqui também. É bom estar onde Deus quer que nós estejamos. Pronto. Aleluia. Mas é bom também, sabe? Porque tem coisa que a gente faz, às vezes, achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aleluia. E Ele é galardoador. Quanta coisa eu já recebi de Deus,
fazendo algo que ninguém estava vendo no secreto, mas fazendo com excelência. Que alegria, aleluia, que quando a gente pode servir a Deus e ver, e muitas vezes ver os nossos, nossa, eu ia chegar até lá, mas eu vou falar já. Como é bom a gente ver os nossos filhos servindo na casa de Deus. Aleluia. Teve um dia desse que eu estava dando uma aula lá com a Cida, o Paulo Vitor estava tocando bateria aqui, e a Lorena estava tirando foto, tudo no mesmo dia. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Como o pastor falou hoje aqui, nunca buscamos nossos filhos em baladas. Graças a Deus, pastor. Mas é firmado aqui, é trazendo no culto do Teens, é levando nos acampamentos, sabe? Como é bom. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Continue trazendo o seu filho, continue investindo na vida dele. Cuidado, eu sou doido para fazer besteira assim. Quase derrubei o copo de água. Continue investindo, meu irmão, nas crianças, sabe? Traga no culto. Ali não é só tios cuidando de crianças ou na salinha, não. São ministros do Senhor, ungidos por Deus, ministrando na vida do filho de vocês. Aleluia. Como essas crianças nos ensinam. Como é maravilhoso ver como eles aprendem da palavra. E como isso faz diferença na vida deles, nesse mundo que nós estamos vivendo. Faz toda a diferença, meus irmãos. Fazendo isso, você está honrando aos professores que estão lá, você está honrando aos pastores e ministros que estão aqui na frente ministrando a palavra, você está honrando aos diáconos que estão te recebendo lá, ao rapaz do som que está ali, ao pessoal da mídia. Você está honrando todos os que estão, o pessoal que trabalhou durante o dia para deixar esse templo tão limpo como está aqui, esse banheiro. Você está honrando todos eles. Quando você vem, dá valor e dá crédito a tudo isso. E sabe qual é a recompensa disso? Uma vida firmada na palavra, uma vida instruída, uma vida fortalecida e uma família colocada no lugar certo, que mesmo porque eles vão ser bombardeados pelas ideias que o mundo quer colocar, seja na escola, seja às vezes em ambientes de família, de pessoas que às vezes não são convertidas, isso vai vir, mas quando eles estão firmados na palavra, quando você tem um devocional constante com seus filhos, isso nunca vai te derrubar. Pode ficar tranquilo. Pode ter certeza, estamos blindados pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Fugi um pouco da vida de Davi aqui, mas como o pastor falou, vamos ser guiados por Deus. Aleluia. Tenho certeza que tem a ver com o assunto. Glória a Deus. Davi honrava, ele tinha consciência de não desonrar os seus líderes, aqueles que eram colocados sobre a cabeça dele. Ele tinha uma consciência de que ele precisava sempre estar debaixo, para que nunca ele viesse a ter uma consequência de uma maldição de ter tocado no ungido do Senhor. Em 2 Samuel 23 diz assim, aleluia. Perdão, 1 Samuel 24:4 diz assim, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, que estava perseguindo ele, e aí os seus liderados lá, o seu exército diz assim, é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor diz, certamente entregarei o inimigo nas suas mãos, para que faça o que ele quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. A honra, aleluia, libera o favor de Deus, como eu falei. Ele sabia que ele não queria reter tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele já era ungido de Deus, ele já era alguém que já tinha sido consagrado para ser rei. Ele sabia, e ele estava sendo perseguido. Queriam matar ele, mas ele entendeu que só de cortar um pedaço da roupa, ele já teve o seu coração perturbado. Ele já viu que aquilo não estava certo, porque ele estava tocando naquele que ainda era um ungido de Deus. Não mais fazendo a vontade de Deus. Deus não estava mais com Saul. Saul não era mais aquele que Deus tinha escolhido, porque Saul tinha desobedecido, Saul já tinha separado, Deus não estava mais com ele. Mas Davi ainda assim manteve o seu princípio de honrar aquele que um dia Deus tinha ungido como rei. Aleluia. Era algo que ele poderia ter feito. Era do direito de Davi. Era do direito
dele de poder ali fazer a justiça dele, mas ele preferiu honrar aquele que não era nem merecedor de honra, para que ele não perdesse nele toda a recompensa que Deus tinha preparado para ele. É esse exemplo que nós podemos seguir. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Que nós vemos o exemplo de Davi e Saul. É claro, nós conhecemos a história. Mas muitas vezes se fala muita coisa, se age muito precipitadamente em assuntos que não têm a ver conosco. E muitas vezes nós estamos desonrando pessoas que devem ser honradas, porque são ungidos do Senhor, são pessoas escolhidas, são autoridades que foram constituídas. E aqui nós estamos falando de prefeitos, estamos falando de governadores, estamos falando de presidentes, estamos falando de ministros, estamos falando de tudo, por pior que seja o que eu estou falando. Como eu falei no começo, é um princípio. E é pela fé, muitas vezes. Não é concordar, não é nada disso, mas é honrar. É tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Aleluia. Honrar as pessoas mais velhas, honrar aquelas pessoas mais experientes, sabe? Entender que quanta sabedoria há nessas pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas, depois que passam uma certa idade, aquela pessoa ali não... Já não está falando mais coisa com coisa, não faça isso, sabe? Honre, converse, sabe? Trate em preferência. Hoje em dia os jovens nem cedem mais os lugares para os mais velhos, muitas vezes. Perdeu-se aquele respeito que tinha antigamente, sabe? Sempre dá a preferência. A gente está vivendo num mundo muito agitado, muito corrido, que todo mundo quer ser só o primeiro, é só o meu, é só o meu. Precisamos tomar cuidado com isso. Existem culturas em que as pessoas mais velhas, e não é muito não, coisa de 1 ano, meses até, se a pessoa é mais velha, ela tem que ser tratada com uma reverência diferente do que uma pessoa da mesma idade ou mais nova. E isso é algo que precisa ser, no nosso coração, a gente precisa ter essa prática, na nossa igreja, na nossa casa, onde for. Porque quando a gente honra os mais velhos, nós estamos dando valor e dando importância para aqueles que um dia cuidaram de nós também. Aqueles que um dia prepararam o caminho para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós precisamos estar sempre atentos a tudo isso. Honrar aqueles que estão abaixo de você. Aqueles que muitas vezes não podem te favorecer, como eu falei. Davi tinha um exemplo, ele honrou os seus soldados num dia, quando eles fizeram algo tão importante para ele, mas ele não se sentiu digno de receber aquilo. Em 2 Samuel... capítulo 23, diz assim: suspirou Davi e diz, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como oferta ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. Ele não quis beber algo que fizeram para ele, para honrar ele, tipo, para fazer uma vontade dele. Ele estava ali com muita sede, ele queria beber água daquele poço. E era aquele poço onde eles tinham que atravessar todo o exército inimigo. Fizeram um esforço de tanto que eles amavam Davi, tanto que eles eram fiéis a Davi, foram lá, arriscaram as suas vidas, conseguiram trazer água e vieram todos felizes. Pronto, rei, está aqui, a sua vontade está feita. Quando ele viu aquilo, ele não se sentiu digno de beber aquela água, por mais que ele fosse o líder do exército, por mais que ele fosse aquele que eles queriam honrar. E com a oferta que ele fez a Deus, daquela água tão preciosa, que deu tanto trabalho, ele honrou os seus liderados de falar, eu não sou digno de beber dessa água, porque vocês arriscaram a sua vida. Quantas pessoas, às vezes, aí eu vou falar dos líderes ou pessoas que estão em posição de autoridade, que muitas vezes se acham mais importantes e não valorizam, ou acham que são merecedores de um tratamento diferenciado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos, porque nós temos pessoas que estão sob nossas ordens. Eu tenho funcionários no meu escritório, por exemplo. Eu preciso tomar cuidado quando eu coloco com eles as coisas. Eu preciso ter respeito a eles. Eu preciso, entender que eu preciso deles até mais do que eles de mim, porque eu não consigo trabalhar sozinho. Isso é importante para a gente, honrando eles e mostrando a importância deles. Você sempre ter pessoas fiéis ao seu lado, assim como Davi tinha um exército fiel. E assim também dentro dos departamentos.
Um líder que honra os seus liderados, um líder que honra aqueles que estão debaixo, ele sempre vai ter pessoas fiéis ao seu lado, porque ele não está oprimindo, não está fazendo nada por força. É um respeito que gera respeito. Então é algo que a gente precisa estar atento com isso, para que a gente possa sempre estar disseminando e semeando isso dentro da nossa igreja e dos nossos ambientes de trabalho, onde for. Honrar aqueles que estão. Muitas vezes, aqueles que não, como eu falei no início, não vão te oferecer nada. Não tem nada para você ganhar, mas você vai honrar todos eles. Porque é um princípio. Você vai andar em amor. Você vai ser aquele que realmente você vai mostrar o amor de Deus. E pode ter certeza, não se preocupa com isso, porque lá na frente, recompensas virão, como eu falei. É a recompensa de você andar em amor, em honra. Amor e honra andam juntos. Não tem como a gente falar de um sem falar de outro. Aleluia. Glória a Deus. Davi honrou até depois da morte de Saul. Saul já tinha morrido. Davi fez uma aliança com seu filho Jonatas de ser, junto com a descendência dele, ele estar comendo à mesa, dele ter uma aliança eterna com os filhos de Jonatas e a descendência de Saul. Morreu Saul, morreu os filhos. Estava lá Davi um dia sentado na mesa, e aí a Bíblia diz assim, 2 Samuel 9:1 diz assim, disse Davi, resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele, por amor a Jonatas? Aleluia. Ele lembrou-se de algo que ele tinha falado para Jonatas lá atrás, e aí ele não precisava, ele já estava ali servido, comendo com todos os seus. Não tinha mais, a casa de Saul já tinha caído, ele já era rei, já tinha assumido o trono. Davi já estava em posição de autoridade. Davi não precisava mais, ninguém lembrava, mas ninguém sabia, mas ele tinha aquele princípio dentro dele. E aí alguém disse, tem lá Mefibosete. Ele, na verdade, ele não anda, né, porque ele caiu quando fugiu na época, mas está lá vivendo numa cidade, né, sozinho lá, sendo cuidado, mas não, né, já estava vivendo uma vida pobre, todo abandonado, longe, e ele manda trazer Mefibosete. Mefibosete, quando chega, imagino que falou, nossa, agora ele vai me vingar por tudo aquilo que Saul fez com ele. Né? Ele vai fazer de mim um exemplo aí para se vingar da casa de Saul. E aí, vindo Mefibosete, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinando-se, prostrando com o rosto em terra, disse Davi. Aí disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Ele foi fiel ao princípio, ao compromisso que ele tinha feito com Jonatas. Meus irmãos, a nossa palavra precisa ter valor. Nós precisamos honrar os nossos compromissos. Nós precisamos, mesmo que ninguém se lembre mais, nós precisamos cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Diz para mim se isso não é algo que vai atrair bênçãos para você. Quando você é aquele prestador de serviço que vai, entrega e faz até mais do que o cliente te pediu. Quando você é aquele funcionário que, ao receber o seu salário, você não simplesmente entregou um mês de trabalho daquilo que foi pedido, você fez a mais para o seu patrão. Você deu um sentimento para o seu patrão de satisfação de pagar aquele salário no final do mês, de dizer, nossa, esse daqui é o primeiro que eu vou honrar um dia com um aumento, com uma promoção, quando eu puder, porque ele traz paz e alívio, porque ele faz sempre mais do que aquilo que eu peço. Diz para mim, se ser uma pessoa honrada nos seus compromissos, mesmo depois de anos e anos e anos e anos, Davi se lembrou de um compromisso que ele tinha feito com Jonatas e mandou chamar, coisa que ninguém lembrava mais de Mefibosete, e mandou sentar à sua mesa para cumprir com uma promessa que ele tinha feito, que ninguém estava cobrando ele.
E ele não teria nenhuma vantagem também sobre isso, mas foi pelo seu senso de justiça e pelo princípio de honrar. Por isso Davi é lembrado até hoje como o maior rei de Israel, porque pelos exemplos que ele deixou para nós, de um homem que cumpria e honrava todos aqueles que estavam à sua volta. Qual a recompensa de uma vida de honra, meus irmãos? Qual a recompensa de uma vida de honra que muitas vezes vai contra os nossos próprios interesses e muitas vezes até faz com que, no primeiro momento, pareça que a gente está perdendo. Como Davi, por exemplo, quando não matou Saul, e Saul voltou a persegui-lo. Voltou, ele precisou fugir. Ele preferiu continuar em honra e não negociar o seu princípio. Nós vemos vários exemplos. Nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda de várias passagens onde Davi mostrou isso. E essa última música que nós cantamos agora, eu estava aqui e falei, eu quase que eu mudei o último versículo que eu ia falar para essa música, porque Jesus, o Filho de Deus, aleluia, ele não se julgou ser toda a sua glória, toda a sua majestade, mas ele se humilhou, ele se entregou pelos nossos pecados, ele se colocou no nosso lugar. E qual a recompensa que Jesus teve como tudo isso? Essa música, a última música que nós cantamos, eu vou ler. Filipenses capítulo 2, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Já que o pastor abriu Filipenses capítulo 9, eu vou abrir Filipenses capítulo 2. Glória a Deus, é maravilhoso, como a gente vê o exemplo de Jesus na nossa vida. Ele nos honrou com a sua sujeição à vontade de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aqui é o nosso maior exemplo da nossa vida. Jesus nos honrou com a sua obediência, com o seu sacrifício. Ele honrou a nossa vida até a morte, e morte de cruz. Quem viu ele na cruz pregado, pode ter achado, ele morreu, ele perdeu, ele foi derrotado. Naquela hora, naquele momento, não tinha vantagem para ele estar naquele lugar. Aquele sacrifício não tinha sentido para ninguém. Irmãos, dá para a gente fazer um exercício aqui, e tentar se imaginar voltando ao passado, naquela hora, naquele momento exato do tempo e do espaço, onde você não sabe que Jesus ressuscitou. Você só sabe que um homem foi martirizado, que ele foi espancado até quase morrer, e depois ele precisou levar uma cruz, por um caminho difícil, uma cruz pesada, com muita gente xingando ele, muita gente cuspindo nele, muita gente maldizendo ele sendo humilhado. E depois ele foi pregado numa cruz, e ficou horas lá, até morrer, entregando a sua vida a Deus. Por mais que tenha tido trovões e o céu se abrindo, e a gente viu que coisas sobrenaturais aconteceram, mas ainda assim existia um homem ali que estava morto. Meus irmãos, muitas vezes no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio das situações que estão acontecendo, muitas vezes a gente não vê a vantagem de agir em honra. Mas Jesus sabia o porquê ele estava lá. Jesus sabia o que estava preparado para ele. Jesus sabia qual era o final dessa história. E ele sabe qual é o final da história para nós. Ele sabe,
Por isso, meu irmão, fica firme no princípio da honra. Por mais que pareça que você está perdendo, há uma recompensa do outro lado. Porque 3 dias depois, Jesus ressuscitou e todos viram ele ressuscitado e andando por todos os outros e viram as suas marcas. E a Bíblia fala que ele andou ainda por mais 40 dias e ele pregou ainda o evangelho até que ele foi para o Pai e deixou o Espírito dele aqui para nós. É o que nós estamos aqui, é o que inspira nós a estarmos aqui nessa noite. Aleluia, fica de pé, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom nós podermos estar aqui nessa noite, meus irmãos, podendo celebrar essa fidelidade, a honra que Deus colocou. Meus irmãos, não negocie o princípio da honra na vida de vocês, aleluia, não negocie. Tenha como exemplo a vida de Jesus, que por mais que ele se entregou, se humilhou, ele mesmo sendo Deus, não quis o lugar de Deus, ele se colocou no nosso lugar, no lugar de pecadores, no lugar de pessoas que estavam destinadas à morte, destinadas ao inferno. Ele foi lá para pagar o preço por nós, mas Deus o honrou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, e é através desse nome que nos dá autoridade, de nós podermos orar pelas pessoas, e o diabo tem que sair, as opressões tem que sair, a doença, em nome de Jesus, já foi pago lá na cruz, aleluia. Seja que situação for, meu irmão, seja pelo que você está passando, é o nome de Jesus que dá essa autoridade para nós. Nós temos os exemplos da vida de Davi, mas temos vários outros exemplos na Bíblia e na nossa vida, no nosso dia do cotidiano. Meus irmãos, prefira estar no ambiente da honra quando a situação aparecer. Esteja atento a isso, meu irmão. Se há desonra no meio da situação, saia fora disso. Não é de Deus. Deus não habita no meio da desonra. Vamos valorizar os nossos irmãos, vamos valorizar os nossos líderes, vamos valorizar os nossos patrões, os nossos clientes, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos. Aleluia, glória a Deus, como é bom nós podemos saber que Deus tem uma bênção preparada para nós, e Ele dá as instruções através da sua palavra. Aleluia, essa palavra ela é viva, ela é verdade, ela é poderosa para poder cumprir tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas nós temos que conhecê-la, meu irmão. Honre a palavra de Deus, conhecendo ela, lendo ela, meditando nela, ensinando ela. Aleluia, honre, meu irmão, honre os ministros que vêm aqui na frente, seja quem for, saiba que Deus usa cada um da mesma maneira, meu irmão. Tira do seu coração, nossa, essa palavra de novo, eu já conheci. A palavra de Deus se renova todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tenha uma empolgação dentro de você para receber aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Aleluia, gera expectativa. O milagre, ele não acontece pela pessoa que está orando, ou pelo poder diferente de um para outro, mas é pela expectativa que você gera, que atrai o poder de Deus para você. É a fé que está em você, a fé na palavra de Deus, meu irmão. Aleluia, nós somos uma igreja firmada na palavra, é uma igreja firmada nos princípios de Deus. Aleluia, vamos tomar posse disso, meus irmãos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por esse tempo. Oh, aleluia, eu sei, Senhor, que essa palavra é algo que brotou no meu coração, Pai, de uma forma para que eu pudesse também relembrar tudo isso, e ser firmado os passos, todos os dias da nossa vida, Pai, podermos honrar os nossos irmãos, honrar a nossa família, honrar a Deus através da sua palavra, através das orações. Pai, eu oro para que essa palavra atinja os corações e chegue a todos aqueles que precisam, e eu oro para uma igreja fortalecida, uma igreja que saiba a importância, o valor de honrarmos os nossos irmãos, honrarmos os nossos líderes, honrarmos a todos aqueles que chegam até nós. Oh, aleluia, que nós possamos nos considerar, assim como Jesus, inferiores, que nós possamos nos considerar dependentes de Deus, aleluia, que nós possamos entender que o que há de bom em nós vem do Senhor, aleluia, que nós possamos entender que o que é tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que nós temos recebido, vem de Deus, e que nós possamos dar a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, que nós possamos dar a adoração a Ele.
Feche seus olhos, meu irmão, agradeça a Deus. Aleluia, faça uma oração de agradecimento, mas é uma oração sua. Ele quer te ouvir. Agradeça, agradeça, só agradeça. Agora não é momento de pedir, é só de agradecer. Um coração grato, aleluia, te prepara para receber muito mais, porque Deus vê a gratidão dentro de você. Honrar a Deus com atitudes, aleluia, ter uma vida dedicada e consagrada a Deus, aleluia, mostrando, sendo generoso, meu irmão. Você nasceu para ser generoso, aleluia, está no DNA de Jesus. Jesus ele mostra a generosidade de Deus na sua plenitude, porque deu o seu único filho para morrer por nós e pagar os nossos pecados. Meu irmão, temos que ser generosos, todos os dias, meus irmãos, generoso no amor, generoso, aleluia, na honra, generoso nos dízimos e nas ofertas, generoso em tudo, no servir, aleluia, servir mais do que pede, aleluia, generoso, meu irmão, aleluia, temos isso dentro de nós. A palavra de Deus diz que Ele vai cair sobre nós, bênçãos sem medidas, para que venha transbordar, aleluia, para que você possa ter uma bênção que possa ser algo que você vê que não é só para você, meu irmão, tem um propósito na sua vida, que é abençoar a vida dos outros. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por tão grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua misericórdia, que se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigado pela paz de Deus, aleluia, que habita em nós, a paz que vem do Senhor. Não é uma paz que o homem dá, mas é uma paz que vem do Senhor e não das circunstâncias. Nós te agradecemos porque a alegria do Senhor é a nossa força e é ela que nos sustenta. Somos um povo alegre, somos um povo feliz, somos um povo plenamente satisfeitos com tudo que temos. Aleluia, meu irmão, seja grato por tudo que Deus te deu, seja o que for, meu irmão, seja grato por tudo que Deus te deu. Aleluia, meu irmão, pode ficar tranquilo que Ele está cuidando de você. Ele já foi lá na frente e Ele já preparou o seu futuro, e é um futuro de bênçãos. Mas fica firme nos princípios, fica firme na palavra, fica firme na honra do Senhor sobre sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.